Olá, meu amigo da loja do concurseiro, mais precisamente você que está se preparando para o concurso público do Tribunal de Justiça do Maranhão. Edital lançado, edital maravilhoso, salário extraordinário e um edital bem tranquilo no que diz respeito a conteúdo. Nós da loja do concurseiro temos a melhor estratégia para você ser aprovado nesse concurso público. A loja do concurseiro é o site de EAD que mais cresce no Brasil. E nós temos aqui uma proposta para te convidar a fazer a tua preparação com a gente. Dentro da nossa estratégia, nós vamos lançar dicas aqui no canal do YouTube sobre os assuntos do teu edital. Cada professor vem aqui com questões, com dicas de conteúdo para você poder trabalhar todo esse conteúdo e ser aprovado no teu concurso público. Eu sou o professor Gilson Fernandes. Vou trabalhar com você a disciplina informática. Informática é muito importante e deixa eu te dizer, informática está decidindo o concurso público por aí. Eu trouxe aqui nas nossas dicas imbatíveis algumas questões aplicadas pela organizadora do teu concurso, que é a Fundação Carlos Chagas, para você poder sentir como é que isso vai aparecer na tua prova. Dentro das nossas dicas, eu trouxe aqui uma questão para você analisar, tá? Olha só, ele coloca aqui. Um assistente administrativo identificou corretamente que, vamos lá o que ele coloca aqui, tá? Os sistemas operacionais como o Windows, Mac OS, Apple, Android, BIOS, são softwares que controlam os recursos do computador. Olha só a pegadinha aqui na questão. Sistemas operacionais como o Windows. O Windows é um sistema operacional? Sim. O Windows, ele controla todos os recursos do sistema? Sim. É ele que controla o fluxo de informação no teu computador, é ele que identifica as informações que estão entrando pelos dispositivos de entrada, é ele que entrega todas as requisições de informações solicitadas pelo processador, é ele que pega o dado processado e encaminha para os dispositivos de saída, é ele que controla tudo, tá? Então, o Windows é um sistema operacional. Mac OS é um sistema operacional? Sim. Tá aqui é o Mac, é o Operation System da Apple, tá? Um sistema anterior que a Apple lançou. É um sistema operacional? Também é. Apple é um sistema operacional? Não. Apple é uma empresa. Apple é uma marca, tá? Apple produz iPhone, produz iPod, produz iMac, produz hardware, produz software também, os sistemas operacionais, mas ela não é um sistema operacional. Já tem aqui, já começa a degradar a questão, né? Android é um sistema operacional? Sim, do Google, tá? BIOS é um sistema operacional? Não. BIOS é um firmware. O que é firmware? Firmware são pequenos programas, pequenos softwares que aparecem gravados em chips, em placa lógica de qualquer equipamento eletroeletrônico. Controlam alguns recursos do hardware, mas não são considerados sistemas operacionais. Então, esse primeiro item aqui, como ele coloca, o Windows é um sistema operacional, Mac OS é um sistema operacional, Apple não é, Android é, BIOS não é. Então, a gente já descarta a letra A como sendo errada. Vamos ver a letra B. O hardware é a parte física integrada por placas de vídeo, memória RAM, processadores, drivers e tudo o que o usuário pode executar. Olha só aqui outra pegadinha e que muita gente perde questão na prova por besteira. Olha só. Hardware é a parte física, tá certo? O que é hardware? Hardware é a parte física, é a parte concreta, é a parte visível, tangível, tocável do processamento de dados. Você chama de hardware, tá? E ela é composta, integrada por placas de vídeo. Placa de vídeo é hardware? Sim. Memória RAM é hardware? Sim. Processador é hardware? Sim. Drivers é hardware? Não. Por quê? Aqui você tem drivers com R, tá? Em informática, a gente faz a diferença entre drive, sem R, e driver, com R no final, tá? Tem diferença. O que tu chama de drive, sem R? Tu vai chamar de drive para unidade física. Drive, sem R, é o hardware, tá? Por exemplo, você salvou o arquivo no seu computador no seu Drive C. Você comprou um pendrive.
Talvez lá no tribunal, lá no interior, sei onde você for trabalhar, tá? Ou na capital, você ainda encontra encostado lá no canto um computador que tenha um drive de disquete. Você gravou um CD no seu drive de CD, ou seja, drive sem R é parte física, tá? É hardware. Agora, driver com R no final, ela vem de direção, dirigir, motorista, tá? Em inglês. Você vai chamar de driver para um pequeno programa que é o responsável por fazer com que o teu sistema operacional reconheça todas as tecnologias embutidas em um determinado hardware. Por exemplo, placa de vídeo, para ser reconhecida pelo teu sistema, ela tem um driver. A tua impressora, para ser reconhecida pelo sistema operacional, ela tem um driver. Então, driver é lógico. Então ele coloca aqui, olha, driver com R. Tu tá vendo que só um Rzinho bobo numa questão pode fazer a pessoa levar o farelo, perder a questão? Então aqui na letra B a gente já descarta quando ela está errada. Vamos ver a nossa letra C. Os sistemas operacionais funcionam em conjunto com outros softwares chamados de drives. Olha aqui, mano. Olha aqui, olha. Ele já inverteu. Aqui quando é software chamado de driver, aqui tem que ter um R. Então só aqui a gente já sabe que está errado. Mas vamos lá. Os sistemas operacionais funcionam em conjunto com outros softwares chamados de drives, que são responsáveis pelo funcionamento dos periféricos do computador. Não, ele vai trabalhar em conjunto com o driver. Ou seja, se ele puxa isso para cá ou desce isso para cá, isso aqui estaria certo. Se ele traz essa opção aqui, driver, para o lugar de drives, estaria certo. Então a gente já descarta. A letra C também está errada. Bora ver aqui, tem uma setinha, vamos ver o que ele quer. Tá. Na letra D, o firmware possui instruções armazenadas em chips de memória tipo ROM, EPROM, EEPROM, presentes das placas dos dispositivos que são executados no nível do hardware. Isso aqui está certo. A gente já classifica isso aqui como certo, tá? Olha só. Como eu te falei na questão anterior, o que é firmware? Firmware são pequenos programas que aparecem gravados em chips na placa lógica de qualquer equipamento eletrônico. Olha só, micro-ondas tem firmware, geladeiras tem firmware, televisores tem firmware, som de carro tem firmware, alguns modelos de relógio tem firmware, celular tem firmware e o teu computador é diferente, tá? O teu computador também tem firmware. Nós vamos chamar de firmware para esses pequenos programas que vão aparecer gravados em chips. Deixa eu te dar um exemplo para te entender. Se você tem um forno de micro-ondas na sua casa, você já deve ter observado que na parte frontal do micro-ondas tem alguns botões com algumas funções pré-definidas. Por exemplo, tu tens lá defrost, de gelo rápido, você tem lá arroz, mas tem um botão que todo mundo usa que é o botão pipoca, né? Na realidade, aquilo ali, ninguém usa aquilo para cozinhar, raramente usa para cozinhar. Aquilo ali é uma pipoqueira de luxo que às vezes faz o papel de aquecedor de fatia de pizza, né? Mas vamos lá, tu pega um saquinho de milho, de pipoca para micro-ondas, coloca dentro do teu micro-ondas, aprime ali o botão pipoca e vai embora. Passa alguns minutos, o teu micro-ondas começa a pitar lá na cozinha. Pi, 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 pi. Quando tu vai lá, que tu abre a porta do micro-ondas, a pipoca não está prontinha, perfeita, só para você comer? Explica uma coisa. Como é que o teu micro-ondas sabe quando aquele botão pipoca é premido? Ele sabe que ele tem que levar a potência dele a um determinado nível, ele tem que aquecer até um determinado grau e ele tem que funcionar por um determinado período de tempo. É porque na placa lógica do micro-ondas tem um chip. Nesse chip tem um programinha gravado. E é esse programinha que diz pro teu micro-ondas, olha, mano, quando o patrão primir aí esse botão pipoca, tu eleva a tua potência a esse determinado nível, tu aquece esse determinado grau, funciona por esse período de tempo, para a pipoca dele ficar pronta. E não fica perfeita, prontinha, só para você comer. Só que tem uns munheca que quando vão tirar o saquinho de pipoca do micro-ondas, balança o saco, ih, tem uns milho que não estouraram, né? Vou botar mais 10 segundos. Não queima tudo. Queima tudo, vem fedendo a queimado, vem tudo ali, vem tudo marrom, queimado. Tu tem que entender que não foi o micro-ondas que falhou. Foi a porcaria do milho que não prestou nem para explodir. Mas para esse programinha que está gravado nesse chip, na placa lógica do teu micro-ondas, tu chama de firmware. E no teu computador não é diferente. No teu computador tem uma memória, na placa-mãe tem um chip que nós chamamos de chip CMOS. O chip CMOS, ele é a própria memória ROM do teu computador.
tem RAM e tem ROM, tá? A memória ROM, o que significa ROM? Read Only Memory, memória apenas para leitura. A memória ROM, ela é uma memória que já vem gravada de fábrica, ela é estática, ela não é volátil, ela é só de leitura, ela não é de escrita, ela é só de leitura, o próprio nome dela diz, Read Only Memory, memória apenas para leitura. Nesse chip, que é a própria memória ROM do teu computador, você encontra no padrão IBM 3 firmwares gravados, 3. Um firmware chamado BIOS, Basic Input Output System, ou sistema básico de entrada e saída. Um outro firmware chamado POST, ou Power On Self Test, que é o responsável por fazer o teste e o carregamento de todas as peças do teu computador. E um outro firmware chamado Setup, configuração. BIOS, POST e Setup são 3 firmwares que aparecem gravados nesse chip, na placa-mãe do teu sistema, que é a própria memória ROM do teu computador. E esses 3 firmwares são os responsáveis pelo processo de alavancagem da tua máquina. São eles que colocam o teu computador para funcionar. Porque se não tem nenhum sistema operacional gerenciando a máquina, porque a memória é volátil, tu desligou o computador, ela perdeu tudo, tá? Como é que o teu computador sabe que ele tem que executar alguns testes, ele tem que carregar algumas peças, ele tem que conferir driver, data, hora, tudo isso fica a cargo desses 3 programinhas. E esses 3 programinhas também são os responsáveis por carregar o sistema operacional na memória RAM, num processo que a gente chama de boot. Então eles são os responsáveis pela alavancagem, eles carregam tudo na tua máquina, eles fazem o boot, eles pegam o sistema operacional, carregam na memória RAM, depois que o sistema operacional está na RAM, o controle da máquina é entregue para ele, tá claro? Aí a partir daí quem reina no teu computador é o sistema operacional. Aí o que ele coloca aqui, olha, o firmware possui instruções armazenadas em chips de memória tipo ROM, EPROM. O que são esses? São chips que aparecem, por exemplo, em placa de vídeo, que são responsáveis por solicitação de alguns terminais de rede a servidores, por exemplo, tá? Chips do tipo ROM, EPROM, presentes nas placas dos dispositivos e são executados no nível do hardware. Nesse caso aqui, a nossa primeira dica, assertiva correta é a letra D. Bora ver porque é errada também? É uma dica, vamos ver lá. O firmware controla diretamente o dispositivo de hardware. Exemplos de equipamentos que possuem firmware: discos rígidos, mouses, celulares, discos óticos, Blu-ray, etc. Não, um disco ótico é a mídia, tá? É a mídia de Blu-ray, tá? É o BDR que a gente chama. É o substituto, é uma mídia paralela que você tem CD, DVD e você tem o Blu-ray, ele não tem firmware. Deu para entender? Ele diz, olha, discos óticos, ele não diz o equipamento que executa o Blu-ray. O equipamento que executa o vídeo ótico, o disco ótico Blu-ray, sim, ele tem firmware, mas o disco ótico não. Então, nesse caso, a E, ela está errada. Então, a assertiva correta da nossa primeira dica da FCC, para você fazer a sua prova do TJ do Maranhão, a assertiva correta é a letra D. Eu trouxe mais uma dica, vamos lá, olha aqui, olha. Atualmente, a forma mais utilizada para a disseminação de vírus é por meio de mensagens de e-mail com anexos recebidos pela internet. Para que o vírus seja ativado, vamos lá. É necessária a transferência do anexo para a área de trabalho do computador? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Entenda o seguinte, o que é um vírus de computador? Um vírus de computador, ele é um programa, um programinha, um fragmento de programa, que ele é chamado de vírus porque ele tem o mesmo comportamento de um vírus biológico. Ele se comporta igualzinho, tá? Um vírus biológico. Para ele ser classificado como um vírus, ele tem que cumprir 3 comportamentos. Quais? Primeiro, ele precisa ter a capacidade de se autoduplicar, que nem um vírus biológico, tá? Ele cria cópias dele mesmo. Segundo, ele precisa de um hospedeiro para entrar no teu computador, que nem um vírus para poder infectar um sistema, um organismo, desculpa, tá? Para entrar num corpo, num organismo qualquer, ele precisa que algo leve lá para dentro, tá? Então ele precisa de um hospedeiro. E também ele precisa de um período de incubação, que nem um vírus, quando infecta um organismo, ele não chega lá e sai detonando tudo, não. Ele fica incubado, depois a doença se manifesta. Então esse programinha só é chamado de vírus para ele ter esses 3 comportamentos. Ele tem capacidade de se autoduplicar,
ele precisa de um hospedeiro para entrar no computador e ele precisa de um período de incubação. Só que para ele carregar a carga de infecção no sistema, ele precisa ser executado. Ele pode ser executado de duas formas. Como? Primeiro, pelo usuário. Digamos, aqui veio um anexo no computador. Ele não precisa pegar esse anexo e copiar para a área de trabalho. Ele não executou o arquivo. Ele simplesmente pegou o anexo e salvou na área de trabalho, no desktop do computador. Agora, se ele executar, aí ele ativa, ele descarrega a carga de infecção no sistema. Por quê? O vírus, ele cola o código dele no código do arquivo. Você só enxerga o arquivo. E quando você executa o arquivo, tá? O teu sistema, ele lê o código do arquivo para ser executado e ele lê o código do vírus também. Quando ele lê o código do vírus, ele ativa essa porcaria no teu sistema. Ou então, quando ele não se ativa na execução, ele fica incubado esperando uma data específica. Quando o teu sistema virar aquela data, é a senha para ele se ativar. Olha, a história da informática está repleta de exemplos desse tipo de vírus. Por exemplo, o Chernobyl, o Sexta-feira 13, o vírus Love, o 1º de abril. O exemplo mais clássico que a gente dá é o vírus Love. O vírus Love, o prejuízo que ele causou no mundo, ele está orçado até hoje em quase 20 bilhões de dólares. Ele se ativou na virada de 99 para 2000. Os sistemas foram lá e quando chegaram no dia 2 de janeiro, não tinha mais nada nos sistemas, porque o vírus Love se ativou nessa virada de 99, quando virou a data para 2000, o Love se ativou. Então ele ficou incubado para poder se ativar. Então, ele não é simplesmente pegar o anexo e copiar para esse trabalho, para o desktop do sistema, não faz com que ele descarregue, olha, a carga de infecção, ele seja ativado. Então a gente já descarga a letra A, descarta a letra A. Bora ver a letra B. É necessário que o anexo contaminado seja aberto ou executado. Pronto. Já corrobora com tudo com aquilo que eu falei para você na explicação aqui da letra A, porque ela estava errada. Então a gente já classifica essa aqui como certa, tá? É necessário que o anexo que o anexo contaminado seja aberto ou executado. Mas vamos ver porque as outras estão erradas. Ele coloca aqui, olha, na letra C. Basta realizar a abertura da mensagem para sua leitura. Não. O simples fato de você ler um e-mail, você não infecta o sistema. Não existe e-mail vírus. Não existe. O que pode existir é um e-mail com um arquivo anexado a ele que tenha um vírus. Tá? E outra, quando você abre um e-mail para ler, o e-mail não está no teu computador. O e-mail, ele está no teu servidor de e-mail lá no teu provedor de internet. Quem está te dando o serviço de internet, tem um servidor de e-mail lá que está armazenando esses e-mails. Você só vai estar no teu computador se tu baixar esse e-mail para o teu computador. Mas esse e-mail está lá na tua caixa postal. Então a letra C está errada. Bora ver a letra D. É suficiente o download da mensagem do servidor de e-mail para o computador? Não, já te falei. É necessário que o anexo seja executado. Tu pode baixar o e-mail? Pode. Tu pode ler o e-mail? Pode. Tu não pode executar o anexo. Ou clicar em links que estejam ali no próprio e-mail, tá? Então a letra D está errada. Vamos ver a letra E. É necessário que, uma vez aberta a mensagem, haja uma conexão com a internet. De jeito nenhum. Apesar da grande parte das infecções hoje serem feitas através da internet, mas tu pode contaminar o teu sistema abrindo arquivos de pendrives, de alguns sistemas de armazenamento no HD externo, tá? Mas não é necessário a conexão com a internet para que o vírus ele se ative, tá? Então a letra E também está errada. Então a nossa segunda dica aqui, a gente classifica a assertiva correta como sendo a letra B. Beleza? Meu querido, como eu te falei, a loja do concurseiro tem tradição em aprovação de concurso público e é o site que mais cresce no Brasil, principalmente em aprovação. Nós já temos vários primeiros lugares em concursos públicos espalhados pelo país. A loja do concurseiro tem um pacote específico para você ser aprovado no teu concurso público. Nós temos o concurso aqui do TJ do Maranhão para técnico judiciário de apoio técnico administrativo. Esse curso, pela loja do concurseiro, ele vai contar com videoaulas de teorias e exercícios de todo o conteúdo do teu edital. Não vai ficar devendo nenhum tópico ali do teu edital, vai deixar de ser debatido e explicado para vocês nas nossas aulas, tá? Nós vamos tratar com 2 simulados. Isso, o que é isso? A loja do concurseiro simula o climão de prova.
A gente pega o edital, cada professor elabora questões inéditas, ou adaptadas ou inéditas relacionadas à organizadora do teu concurso, na quantidade de questões que vai aparecer na tua prova, elabora uma prova, libera, 2 dias depois você tem a correção dessa prova, desse simulado, pela loja do concurseiro. Aí tu pode, se tu não concordar com o gabarito, tu pode meter recurso, ou seja, é um simulado para você testar o teu aproveitamento com as nossas aulas. Nós vamos ter uma revisão final online, tá? O que é isso? Mais de uma semana, uma média de 10 dias para ti, só com correção de questões de todo o teu edital, tá? De todo o teu conteúdo. Os professores vêm para cá, trazem questões e começam a debater essas questões e começam a te explicar, justamente para te fazer uma revisão final com aqueles assuntos que a gente acha que tem mais probabilidade de aparecer na tua prova pela leitura, né? Pelo perfil da organizadora do teu concurso público. E todo esse curso ele é apostilado. Só que ninguém vai te encher de papel não, tá? É o conteúdo do teu edital, com as aulas e o PDF para te acompanhar. O foco da nossa estratégia é videoaula, então a gente vai massificar em cima das videoaulas, mas todo o curso ele é apostilado em PDF. Tudo isso por R$ 343, tá? R$ 343, um preço módico para te estudar no conforto da tua casa com a equipe mais competente que você encontra hoje para concurso público no mercado de EAD. Meu querido, vem te preparar com a gente, tá? Confia na loja do concurseiro, nós temos a melhor estratégia para você ser aprovado no teu concurso público, com estrutura, conteúdo, professores competentes e experientes nesse mercado. Tá ok? A gente aguarda você, a tua inscrição na loja do concurseiro. Dentro das nossas dicas de ouro, foi a primeira que a gente trouxe, tá? Dica imbatível para você fazer o concurso público do TJ do Maranhão. Nós vamos trazer outras, mas por enquanto eu agradeço muito a tua atenção. Se ficou até aqui com a gente, muito obrigado pela tua atenção. Se tu gostou do vídeo, dá um like. Incentiva a gente a trazer mais dicas aqui para ti. Te inscreve no canal da Loja do Concurseiro. Procura a Loja do Concurseiro em redes sociais. Você tem Instagram, você tem WhatsApp, você tem Facebook da Loja do Concurseiro. Cola na Loja do Concurseiro que a gente te aprova no TJ do Maranhão. Obrigado pela tua atenção e até a nossa próxima dica. Querendo Deus.